Então, ó, vou seguir aqui, né, a parte de imagem. Então, vamos ver aqui, ó, ultrassonografia, muito utilizado aí, né, do idoso, em todo mundo, mas no idoso para ver a capacidade vascular, tá? Então, para ver se ele tem, se os vasos estão íntegros, se ele está passando uma boa quantidade de sangue ou se tem alguma limitação. Então, vocês vão ver, vários idosos vão fazer ultrassonografia com Doppler. Então, o que é esse efeito Doppler? É a capacidade de identificar a direção da onde esse eco está voltando ali para o equipamento. Então, se emite o som aqui, o eco volta mais à frente, já se sabe que esse sangue é venoso, ele está retornando do membro inferior, está sendo ascendente. Então, o que se vai avaliar em qualquer nível que se faça uma ultrassonografia, principalmente com Doppler? Vai avaliar o calibre do vaso e a vascularização em qualquer região, sendo ela cardíaca, sendo ela de carótida, para ver se tem arteriosclerose ou não. Então, o que seria ali o padrão normal? Seria se encontrar o diâmetro normal da artéria e o sangue transitando por toda essa região. Professor, Oi? a som a gente consegue ver as estruturas ósseas? Não, não é a melhor opção, não. Não vê, não. Ainda não, parte né? mole. Só parte mole. Parte mole. Então, no entorse de tornozelo, o ultrassom tem o objetivo de avaliar para ver se teve uma ruptura de ligamento, ruptura de cápsula, ruptura de tendão. A fratura, a melhor opção é a radiografia. Por isso que o pessoal faz sempre a radiografia, para ver se quebrou, né? Ah, não quebrou, é só entorse. A ultrassonografia que avalia a parte mole. Tá? Não é a melhor opção para avaliar a parte óssea, não. Beleza? Então, aqui, ó, a gente vê o calibre do vaso aqui. Ó. E ó, tem aqui uma placa de ateroma, aqui uma placa de gordura, que a gente vê até aqui no desenho. Então, ultrassonografia que consegue avaliar isso. Até em lesões graves, sofreu um acidente, o membro inferior está muito lesionado, parece que precisa amputar. O que vai direcionar para ver se precisa amputar ou não seria essa ultrassonografia com Doppler, para ver se existe um fluxo de sangue ou não. Se não houver esse fluxo, aí é indicativo de uma cirurgia. Se houver, mesmo aquele segmento muito lesionado, se sabe que o sangue está passando ali. Isso aqui, ó, o que se vê na ultrassonografia aí, com Doppler. Nesse caso aí, ó, da carótida. Então, se percebe, ó, uma grande placa aqui, ó, limitando a vascularização. O que seria o Doppler, professor? O efeito Doppler é um efeito ali que você percebe, por exemplo, do eco. Quando você fala alguma coisa, emite um som em uma direção, ele bate em alguma estrutura e ele volta, tá? Isso aqui é o que o ultrassom está fazendo. O efeito Doppler é quando esse som, ó, vem até aqui, bate uma estrutura, que no caso aí está sendo hemácia, a hemácia leva ele mais um pouco para o lado e o eco dele vem diferente do ponto de origem. Isso aqui é o efeito Doppler. Na prática do dia a dia, se a gente está aqui e passa uma ambulância, a gente escuta o som da ambulância vindo em uma direção, então você escuta, e depois você vê que você está percebendo que a ambulância está mudando, que a ambulância está mudando de direção. Então, essa capacidade que nós temos de captar o som é porque ele é uma onda mecânica que se propaga, mas ele pode mudar de direção por algum agente. Nesse caso do exemplo da ambulância, é o movimento da ambulância.
No caso dos exames, né, que fazem ultrassonografia de qualquer lugar com Doppler, o que está fazendo? Ó, deixa eu até voltar. Vou voltar nesse aqui, ó. Tem que ser nesse. Põe no cordão umbilical, que dá para ver. Então, o que é feito aqui, ó? Vou colocar o vaso, ó, emitiu a onda sonora aqui, ó, que o cabeçote está aqui na pele, tá? Aqui em cima. Esse som está propagando nessa direção, digamos que ele venha para cá. E aqui é ele indo em direção à face, ao cérebro, subindo, tá? O som emitido vibrou e ele voltou com eco aqui, ó. Então, esse movimento que é feito, com esse movimento a gente sabe que é arterial. Porque o que pode acontecer é o quê? Emitiu uma onda sonora aqui, ele veio para o lado oposto e voltou aqui, ó. Então, se ele emitiu nesse ponto e veio para cá, ele é o oposto do sangue arterial, é venoso. Beleza? Então, o efeito Doppler, ele consegue captar a direção dessas estruturas. Nesse caso, a direção que o sangue, né, a direção do fluxo sanguíneo, se é arterial ou se é venoso. Beleza aí? Então, essa tonalidade, aí esses tons, né? O tom mais vermelho, o tom azul, é uma identificação que o aparelho vai fazer. Não que o ultrassom identifique dessa forma. Não, ele também está na escala de cinza aqui, ó. Toda a parte, ó, de epitelial, derme, tá? E aqui a parte vascular. Tranquilo aí? Aí tá fazendo na região do pescoço para ver a carótida. Tá? E é arterial, que é mais pro tom de laranja. Nesse caso, ó, usou o ultrassom, ele emitiu a onda sonora aqui e retornou mais à frente. Como o sangue está fazendo esse sentido, né? Aí na imagem se sabe que é venoso, aí isso depende da região. Então se sabe que está com fluxo aí preservado. Nesse exemplo aí não parece ter nenhum problema, pelo menos nesse nível aí. Não tem, ó, até essa dilatação que está visível aqui no desenho, a gente poderia perceber aqui na frente, mas tem que olhar mais para frente para ver se é uma dilatação mesmo ou não. Nesse nível aqui, está preservado, não tem alteração. Aqui na frente parece ter uma dilatação, sim. Parece, mas tem que olhar mais para frente. O ultrassom ele não é tão bom, tão preciso de imagem, não. Se a gente comparar aí ultrassom com ressonância, a ressonância é muito melhor para fazer isso. A ressonância consegue fazer também? Consegue. Uma ressonância com contraste vê toda a parte vascular, tranquilamente. Só que a ultrassonografia é muito mais barata do que a ressonância para fazer isso. Beleza? Então, o que a gente pode encontrar de achados? Então, o que é aquela dilatação que a gente está vendo aqui? Ó? Que é a varize. Às vezes sofreram uma dilatação, como a gente vê aqui, e o grande problema disso é que essas válvulas que estão aqui dentro, facilitando o retorno venoso, ó, elas estão comprometidas. Por isso, o risco de ficar muito tempo o sangue aqui e gerar associado a essa varize algum tipo de trombose. E aí a ultrassonografia que vai avaliar. Tranquilo? Pode gerar trombose, tromboflebite, ficar bem inflamado. Então, qualquer lugar desse, né, de varize, nós vamos ver esse tipo de dilatação. E aqui no exame de imagem a gente consegue perceber se o fluxo é arterial
ou se ele é venoso. Se ele é arterial, assim, desculpe, ou se ele é venoso. A gente percebe esse fluxo por essa coloração. Então, a ultrassonografia que consegue avaliar com precisão essa nutrição desses tecidos. Quais são os riscos que a gente encontra aí? Então, qualquer tipo de placa de arteriosclerose pode comprometer a parede do vaso e gerar uma obstrução. Ainda para agravar, vai ressecar a parede do vaso, ela vai ficar menos elástica, então corre o risco de ter uma ruptura e formar um trombo. E aí tem um agravante desse trombo, ou ainda um trombo aqui que gere uma grande inflamação. Então, ele tem uma tromboflebite. Então, ele tem um trombo associado à inflamação. Então, a gente vê, ó, a perna toda aqui está mais vermelha, está com edema, o paciente vai estar relatando muita dor, tá? Outro exame que a gente consegue ver a parte vascular é, ó, angiorressonância ou arteriografia. Em ambos os casos, qual é o mecanismo de utilização? Então, vai ser injetado contraste, para que a gente possa visualizar a vascularização que anteriormente não era visível, e ou vai fazer uma radiografia ou vai fazer uma ressonância. Então, a gente consegue perceber o quê? Alguma área, ó, que tenha uma obstrução total ou parcial, alguma limitação na passagem desse sangue. Então, lá, a ultrassonografia. A ultrassonografia, a gente só vê um pedaço. Na arteriografia, na ressonância, a gente vê um trajeto bem longo de toda essa vascularização. Então, aqui na ultrassonografia, para ver isso, teria que colocar o cabeçote exatamente nessa região para poder chegar a essa conclusão. Tranquilo aí? Aqui, ó, essa é a imagem do... A imagem do efeito Doppler. Ó, então, o calibre do vaso está aqui, que é o que eu estava mostrando mesmo. Então, o fluxo sanguíneo está passando por aqui. Toda essa área de limitação. Então, a gente vê o fluxo de sangue por onde está passando de ter limitação. Se for olhar na imagem, na peça lá, a gente vê, ó, o que está diminuindo a luz do vaso. Tranquilo? Então, a parede do vaso, a gente seguindo, ela teria essa espessura aqui, toda essa área está comprometida. Beleza? Tem exames que conseguem ver aí com maior precisão. Então, o slice ali, né? Ó, então, a gente vê. Aqui, ó, um comprometimento aí, uma estenose, uma diminuição do calibre do vaso. E aqui precisaria olhar melhor se é uma região de aneurisma. Então, é muito comum a gente também ver, né, encontrar nos idosos, né, não nos idosos normais, mas nos senis, quadro de AVC. Né, de AVC, DVE. Né? Por quê? Porque existem esses comprometimentos vasculares, a possibilidade de formar trombo. Tá? Então, é muito frequente também. Então, tanto isquêmico quanto hemorrágico e até as isquemias transitórias. Por quê? Porque a parede do vaso ela já está comprometida, então o risco de gerar esses comprometimentos aí é muito maior.
Tranquilo? Aqui um exemplo de quem, só para delimitar quais são as artérias. Vocês já estão cansados de saber, né? Então, aqui, ó, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Então, qualquer comprometimento nessas áreas pode dar as perdas de funções proporcionais ao que cada uma dessa região consegue desempenhar de função. Aí, sempre que a gente encontrar ó, no exame de imagem uma área escura assim, é porque essa área perdeu a função. Então, nessa imagem que eu estou falando que aqui, ó, a área da artéria cerebral anterior, da média e da posterior, todas essas áreas escuras perderam a função. Então, todos os exames vão, né, vão estar relacionados a essa escala de cinza e a essa densidade. Então, e a densidade está diminuída, perdeu as estruturas dessa região. Então, a gente pode encontrar aí, muito frequente no idoso, é a gente encontrar um comprometimento como esse, ó. Não é incomum. Ele não está em um ramo só de uma artéria. Ele está entre as principais artérias, entre a média e a anterior e a posterior. Por que isso? Às vezes o idoso tem lá uma baixa de pressão, então a queda muito acentuada de pressão arterial. Ele pode gerar essa isquemia entre as principais artérias. A história desse senhor foi isso. Ele teve uma hipotensão muito severa e ele não teve um AVC especificamente de uma artéria. Ele deixou de nutrir principalmente as áreas de pequenas artérias entre as principais artérias. Tá? Então, na tomografia, a gente olha esses achados. Aqui, ó. Essa área mais clara de um AVC hemorrágico. Então, ali na área da artéria cerebral média, aqui dentro do ventrículo, né? E aqui também, ó, periventricular. Então, nós podemos olhar e encontrar esses acidentes vasculares, né, cerebrais isquêmicos, hemorrágicos, identificar por essa densidade. Então, os idosos, uma perda de função súbita, né, que, nossa, não sei por que teve isso. Do nada começou a ter uma confusão mental. Ah, mas ele caiu há uma semana atrás, não tem nada a ver, não. O idoso ele pode demorar um tempo até que esse comprometimento seja percebido. Tá? Por isso que vocês vão ver, na grande maioria dos dados relativos às normas, o risco de queda é prioridade. Porque uma queda ele pode ter uma hemorragia intensa. O que se percebe, ó, aí é o normal, tá? Deixa eu ampliar um pouco. São ó, ventrículos em tamanhos, né, não tão grandes, não se tem sobra de espaço no cérebro. Então, quando a gente percebe o cérebro do idoso, quando a gente olha, ele tem o quê? Tende a ter uma atrofia cerebral aqui importante. Se for só pela idade, o cérebro inteiro está reduzido. E os ventrículos tendem a estar aumentados. Então, o ventrículo vai estar aumentado, o cérebro diminuído, porém o cognitivo normal, tudo preservado. Ô, professor. Oi, fala aí. Tirar uma dúvida rapidinho. Não é em questão ao idoso, não. Uma amiga minha, recentemente, ela caiu no banheiro e ela bateu a cabeça na quina. No banheiro, tem alguns banheiros que tem uma descidinhazinha para a água poder descer, né? Aí ela tem uma quinazinha, aí ela bateu, escorregou e bateu a cabeça nessa quina. Aí com isso ela ficou sentindo dores de cabeça em um lado só, acho que foi o lado direito.
pegando o lado da face, todo o lado direito, até a nuca. Só um lado só. Aí ela foi no Toda médico. essa região, tá. Isso, na região de um lado só, lado direito. Aí ela foi no médico, se consultou normal, aí a médica falou que o cérebro dela poderia não. O cérebro dela estava inchado. Isso é verídico? De uma Verídico? batida assim, o cérebro poder inchar? Isso, muito comum, sim. E na tomografia dá para ver. Então ele Só que ela fica não ali. fez nenhuma tomografia, não fez ressonância, aí indicou para fazer, né? Pediu para fazer. Aí eu Por quê? Porque fiquei. aí se dava para ver. O cérebro incha assim. Então bateu, né? Bateu a cabeça ali, acelerou o cérebro aqui, ó. Então digamos que ela tem, o impacto dela foi aqui, ó. Dá para ver a seta aí, não dá? Nessa que teve o impacto, olha o que o cérebro faz. Ele movimenta para frente, bate todo aqui na frente, depois movimenta de novo aqui para trás e bate todo aqui atrás de novo. Dependendo da força que isso tenha desencadeado, ela pode iniciar um processo, na melhor das hipóteses, tem um processo inflamatório leve, deve ter sido o que aconteceu com ela, então ele fica meio inchado e depois ele volta ao normal. Como que a gente percebe esse edema cerebral? Tá vendo esses espaços aqui, ó, desses sulcos e giros e o ventrículo? Se ele inchar aqui, esses espaços todos vão sumir, ó, ele vai ficar encostado aqui na parede e os ventrículos também vão desaparecer. Tá? Vou mostrar, abrir um parênteses aqui, mostrar uma imagem de um... A médica disse que o cérebro ele inchou e ultrapassou um pouquinho do tamanho do crânio. Então ele ficou como se fosse né? apertado. Isso, ele ficou preso dentro da caixa craniana, muito provavelmente isso. Vou te mostrar uma imagem aqui de um edema cerebral, que é a principal, isso aí que a gente está falando, é a principal causa de coma. Aí sempre ela tem dores de cabeça. Não, mas aí provavelmente já não é por causa disso, não. Tá? Vou te mostrar aqui, ó. Já não era para ter relação com isso. Então, aqui, ó, esse exemplo. Vou só voltar um pouquinho. Esse paciente, ele teve o quê? Sofreu um acidente de moto, bateu ali a face no chão, zigomático, ó, tá vendo aqui, ó, fratura aqui na frente. O que que isso desencadeou? Desencadeou um grande movimento aqui, ó. O cérebro vai lá, bate na frente e bate aqui atrás de novo. Esse movimento que o cérebro dele fez, ó, isso aqui, tudo que a gente vê aqui, ó, isso aqui é sangue. Tá vendo que aqui a gente vê os giros, ó, e os sulcos? Então, no caso, teve hemorragia. No dele foi pior que teve hemorragia. Mas tá vendo que a gente não consegue ver aqui o giro e o suco porque tá inchado. Ó. Então ele tá inchado aqui nessa área. Se a gente seguir a linha média, ela tá mais aberta aqui. Aqui ela já vem um pouquinho pro lado, ó. Então aqui inchou um pouquinho. O dele é nessa região que teve hemorragia. Tem quadros mais graves que faz isso aqui, ó. Olha lá, cadê o ventrículo? Tá vendo que o cérebro tá colado aqui, ó? Realmente. O ventrículo era para estar aparecendo aqui, não tá. Aqui também não tá, ó. Isso era o normal. Só dá para ver um pouquinho aqui, ó. O daqui não dá para ver nada. Então isso aí é um edema cerebral. Pressão, ó, muito aumentada. O ventrículo era para estar assim, ó. Pronto, o senhor falou da pressão aí. A pressão dela subiu, aumentou. E aí, agora eu também não sei se ela tem precedentes na família, se... Mas às vezes o próprio cérebro inchado faz isso mesmo. Aí com isso, depois disso ela disse, ó, Carol, depois dessa queda minha pressão aumentou e continua sempre alta. Acho que fica 13 alguma coisa. Essa queda tem muito... Essa queda dela tem quanto tempo? Deixa eu ver, hoje é 16, tem mais ou menos 15, quase um mês. Não é recente. E como ela não fez uma tomografia, ela também não sabe se teve um sangramentozinho, que também pode ter. Mas com isso, professor, sobre as dores de cabeça dela que ela fica reclamando, o senhor falou que não tinha nada a ver as dores de cabeça? Agora como um mês ainda é pouco, ainda pode ter a ver, mas se já tem um tempinho, pode não ter nada a ver.
Pode ser o próprio estresse da preocupação com isso que dá essa dor de cabeça atencional. Por que eu te falo isso? Porque o sangue aqui dentro, ou qualquer lesão aqui, não vai doer. O cérebro não dói. O que vai doer é se essa lesão estiver perto de um vaso, aí esse vaso vai doer. Se ela estiver apertando a meninge aqui, ó, em volta, aí vai doer. Mas o cérebro mesmo não vai doer. Então, muito provavelmente não tem relação direta com essa. E o que demonstrou, na verdade, foi a pressão dela que aumentou, né? E A continuou pressão alta. arterial pode ser porque descompensou um pouquinho, né, por causa do cérebro inchado na região do hipotálamo. Mas aí eu estou levantando só hipóteses, eu não sei não. Tem que avaliar ela direitinho lá para a gente saber. Aí, no caso, seria Aí, bom ela fazer logo a ressonância? Agora não deve dar nada. Beleza? Era para ter feito uma tomografia na época para saber se tinha alguma hemorragia, alguma coisa. Agora, um mês depois, mesmo se houve uma hemorragia, já houve reabsorção. Mas será que não pode ficar alguma sequela, alguma coisa? Nada? Não. Sequela Você não, mudou? algum resto. Você achou que ela está diferente, alguma coisa? Não, não. A minha está sequelada? Não, tá andando certinho a bichinha, tá falando normal, tá ouvindo bem. Isso, eu estou falando isso, é porque às vezes se ela ficar, né? Se houver uma Meio alteração, desorientada, né? não, uma alteração comportamental, já que você falou que ela bateu frontal, alteração comportamental, uma alteração de equilíbrio, aí se pode avaliar melhor. Fora isso, não. Precisa não. Tá? Agora, a ressonância é a melhor opção, por quê? Porque a ressonância consegue identificar todas as estruturas que podem ter sido lesionadas. Tá? Então, os exames que a gente estava vendo, a radiografia vê a parte óssea, ultrassonografia vê a parte mole, né? Ultrassonografia com Doppler vê a vascularização. A ressonância vai ver todas essas estruturas juntas. Eu tinha falado com ela para ela ter ido logo em um neuro. Só que ela fica enrolando ela mesma porque ela tem medo do resultado de dar alguma coisa, entendeu? Pelo fato da pressão ter aumentado e tal. Aí ela tem medo de dar o resultado e dar alguma coisa lá. Não quer dizer nada, não. Mas é bom que ela faz a ressonância, como o senhor falou, e mostra algumas, né, o que foi atingido, realmente o que afetou. É mais seguro, né? Eu acho melhor fazer. Só que é poucos que fazem, viu? Aqui, ó, o que a gente consegue perceber? A ressonância é ótima, por isso que a gente está falando da ressonância, porque a ressonância vê tudo. Digamos que a sua amiga tivesse com uma dor de cabeça, porque ela teve uma contração muito grande da musculatura, manteve um tônus diferente, rompeu fibra muscular, a gente percebe na ressonância. Tá? O que em outros exames a gente não consegue ver. Então, olha só, aqui, ó, uma ressonância no nível, né, um corte horizontal no nível da coxa, aqui é o fêmur, aqui é a musculatura, né? Toda a musculatura da coxa, quadríceps, dos isquios. Isso aqui é em jovem. Ó, o que a gente percebe no jovem? Camada de gordura pequenininha, né? Tem esse diâmetro aqui da perna, mas quando a gente vai medir a perna, às vezes, do idoso, ó, tem o mesmo diâmetro. Tá vendo aqui? Qual é a diferença? A massa muscular aqui está maior ou do idoso, como a massa muscular está bem menor. Então, tem uma sarcopenia muito importante aí. E o idoso, ó, novo, 66 anos. Só que sedentário. Tá?
Se mantiver a atividade, a perda não é tão grande. Né? Se mantiver aí, a perda vai ser muito menor. Por isso que todo mundo fala para fazer atividade física. Nas ressonâncias, ó, em outros níveis, a gente consegue encontrar todas. Quando eu faço aqui, amplia para todo mundo aí, fica do mesmo jeito que eu estou vendo? Fica assim. Então, ó, quando nós fomos avaliar uma ressonância, a gente consegue ver o que a gente estava avaliando antes na radiografia. Então, vê aí osteófito, né? A gente consegue perceber os osteófitos aqui. E aqui a gente já consegue ver também a parte do disco. Ó, então a gente percebe aqui os osteófitos e a gente já consegue ver o disco comprometido aqui. Esse de cá também não tão bom. A gente consegue visualizar, ó, cerebelo, bulbo, ponte, a medula, canal medular. Então, a ressonância ela é muito melhor do que qualquer outro exame. Só que como a gente está vendo lá né, até o exemplo da sua amiga, se ela batesse a cabeça aqui, fosse uma lesão muscular, ou um hematoma que é extradural não, subgalial, que é o galo, né? Então, se você ver aqui, ó, o galo está visível aqui, um hematoma subgalial, que pode ser a causa da dor de cabeça dela. Então, a gente consegue avaliar muito mais estruturas do que nos outros exames. Então, a ressonância costuma ser um exame muito bom para se avaliar qualquer tipo de comprometimento. Tá? Então, tanto do sistema nervoso aí central, quanto de outras estruturas. Então, lembra que o Fred falou no início de uma paciente lá. Ah, parece que tem uma escoliose. Lembra, Fred? Mas não sabe se era uma compensação. Então, aqui, ó, na ressonância... Eita, foi demais, peraí. Na ressonância, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar até, ó o William Pessoas aqui, ó. Então, a gente consegue identificar a espessura dele, se ele está mais contraído, se está menos contraído. Então, tá vendo que desse lado esquerdo não parece que está mais contraído aí? Mais espesso, ó, com volume maior? Concordam comigo ou não? Ó, aqui parece que está menor. Esse esquerdo parece que está maior. Isso pode ser a causa dele estar tracionando mais a lombar aqui. Ó. Tranquilo aí? Então, às vezes, até aquela escoliose que, parece que é escoliose, será que não é? Será que é tensional? Você vê aqui, ó, que o ilho pessoas pode estar tracionando mais esse lado. Então, esse desequilíbrio de um lado de força maior do que o outro pode gerar uma escoliose. E o interessante da ressonância é que a gente consegue identificar. Tá? Então, a ressonância é outro nível de diagnóstico. Só que a gente precisa conhecer bem a anatomia para poder identificar nela. Né? Então, ali a gente estava vendo um corte sagital, aqui um corte horizontal. Então, a gente vê a musculatura paravertebral aqui dos dois lados. Não dá para ver uma diferença importante. A vértebra, né? Canal medular, parte renal. Os gases aqui, ó, no intestino. Então, a gente consegue identificar as estruturas. A artéria, a aorta descendente, veia cava, tá? Então, a ressonância é o paraíso para o diagnóstico.
E mesmo em qualquer idade. A gente está, né, levantando a discussão aí do idoso, mas isso aqui em qualquer idade. Então, se consegue identificar anatomicamente as estruturas, com ou sem contraste. Então, a ressonância, a gente tem um diagnóstico muito mais preciso das estruturas e a gente consegue ter essa identificação. Aqui me parece que tem contraste também. Tá bem evidente a parte arterial aqui, ó. Tá bem visível a aorta. Tranquilo. Essa aula eu vou deixar gravada e vou botar no YouTube, tá bom? Essa e a outra, tá? A primeira parte e essa parte também. Beleza? Vocês tinham me perguntado antes, eu não estava gravando de geriatria, e aí eu vou começar a gravar e botar lá, tá? Aí logo quando acabar aqui eu já coloco. Vou botar como exames complementares de radiografia e também exame complementar de ultrassonografia e ressonância, tá bom? Então aqui, ó, de novo, ó, ficou bem evidente, ó, a musculatura do ilho preguiçoso, olha a diferença. Ó, aqui, ó. Tranquilo? Então tem um desequilíbrio de força aí, por alguma razão. Tá? Então, na ressonância, a gente consegue identificar bem as estruturas. Se houver contraste, a necessidade do contraste, melhor ainda. Fica mais fácil, a ressonância é muito mais fácil para que a gente possa identificar as estruturas. Beleza aí? Ó, e um dado, né, que muita gente pensa, tem que fazer radiografia para depois fazer uma tomografia ou uma ressonância? Não, pode fazer direto. Pode fazer direto uma radiografia. O senhor falou o que, professor? Que às vezes as pessoas pensam que tem que fazer direto que não pode fazer direto uma ressonância, que tem que fazer radiografia, tomografia, né, para depois fazer ressonância. Não, pode fazer uma ressonância direto. Ela é capaz de identificar a parte óssea, ela é capaz de identificar toda a parte visceral, e a gente ainda pode fazer janelas para algumas estruturas. Então, aqui, ó, por que a gente não está vendo direito o disco, a caudequina, a medula mais acima? Porque foi feita com a janela para osso. Então, o objetivo aqui foi avaliar a parte óssea. Ver se tem artrose, ver se o espaço está diminuído. Tranquilo? Então, nós conseguimos, na ressonância, avaliar tudo. Ó, olha aqui, ó. A gente consegue ver forame intervertebral, saber se as raízes estão saindo perfeitamente. Está vendo que essa vértebra não está ideal? E aí, o que esse paciente pode ter? Está vendo o formato dessa vértebra? Como está um pouco diferente das que a gente estava vendo até agora? E aí, quem me dá uma opção? Aqui a opção, ó. Uma capinha de gordura maior pode gerar essa sobrecarga maior na vértebra. Outra coisa, a pressão está bem anterior. A pessoa pode ficar muito tempo sentado. Se, por exemplo, um caminhoneiro, alguém que fica muito tempo sentado em flexão, sobrecarrega mais a porção anterior do que a porção posterior. Tranquilo aí? Não. Aqui. Então, a gente percebe que tem algumas irregularidades também. Ó, o osteófise que a gente tinha visto, só que não com grande intensidade. Beleza aí? Tem uma capinha de gordura mesmo. Tá? Não estou falando que está muito pesadinho, mas tem uma capinha aí.
Tudo em paz aí? Tranquilo. Deixa eu diminuir só o zoom para me encontrar aqui. O ponto bom da ressonância é que se... que a gente consegue, né, no exame mudar o contraste e a gente vê, ó, aqui fica mais fácil ainda de ver o forame intervertebral e saber se está gerando uma compressão ou não. Tranquilo aí? E mais abaixo a gente vê até a região aí pélvica, tá? Então, se tem algum tipo de comprometimento maior, se tem alteração na próstata, se tem alteração em ovário, tranquilo, é o exame ideal para poder avaliar todas essas estruturas. Tranquilo aí? Tudo em paz?